Olá, boa tarde. Você viu aí, nós já decolamos. Está no ar mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo também, por que não? Esse programa também é transmitido ao vivo pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas pode interagir conosco, pode enviar perguntas aqui para os nossos entrevistados, pode fazer qualquer crítica, qualquer observação que você queira fazer. E, aliás, todos os dias a gente estimula você a fazer isso, a interagir conosco aqui na Opinião Cidade. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E obrigado também ao nosso entrevistado de hoje, o Cristiano Massoni, que é empresário na região de São José do Rio Preto. Ele é um dos diretores da Alphatec, uma empresa especializada em produtos para o agronegócio. Eu diria que, mais do que para o agronegócio, uma empresa especializada em produtos para o bem-estar e a segurança do trabalhador do agronegócio. Aliás, o trabalhador do agronegócio, o trabalhador rural da nossa região, é uma pessoa, um personagem a quem as cidades da nossa região devem muito pelo seu grande crescimento, né? As cidades todas da nossa região, que foi uma região basicamente agrícola, cresceram pelo esforço do homem do campo. Isso é muito bacana, né? A gente reconhecer isso e, de certa forma, os empresários rurais hoje, os empresários que empregam o homem do campo, hoje estão muito voltados com a preocupação de oferecerem segurança, qualidade de vida, e é sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje com o Cristiano. Cristiano, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a Alphatec, essa empresa que oferece produtos para o bem-estar do trabalhador rural, não é isso? Que produtos são esses? Grosso modo, a gente vai até mostrar daqui a pouco algumas imagens, mas certo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A Alphatec, Rei, boa tarde a todos, boa tarde ao telespectador. É um prazer enorme estar aqui com você e trazer esse conhecimento, né? Divulgar esse conhecimento do trabalhador rural, principalmente hoje, falando, e da nossa empresa. A Alphatec é uma empresa voltada para o ramo agrícola, né? Onde nós temos 51 mil itens de componentes, entre rolamentos, equipamentos de proteção, ferramentas. E nós temos o lado industrial, que fabricamos as áreas de vivência, que hoje é que nós vamos conversar aqui com o nosso telespectador e mostrar os benefícios que isso traz. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que são essas áreas de vivência, porque até algum tempo atrás se chamava o trabalhador rural, o volante principalmente, de boia fria, né? Positivo. Porque ele não tinha onde esquentar a comida dele, nem onde gelar a água dele, até tinha que depender, nós estávamos conversando agora há pouco, depender da sombra para manter em temperatura adequada a água, etc. Hoje já não, né? Existem essas áreas de vivência. Fala um pouco sobre isso, o que são essas áreas de vivência? As áreas de vivência, Rui, ela foi desenvolvida pelo seguinte: o trabalhador rural ele foi muito maltratado durante muito tempo. E com isso, as exigências do Ministério do Trabalho e a falta de atenção com esse setor fez a que a gente desenvolvesse essas áreas de vivência. Áreas de vivência são equipamentos que contêm sanitários dignos, refeitório atendendo normas sanitárias perfeitas, toda a parte de movimentação, conforto térmico, tá certo? Onde o trabalhador hoje, ele tem condição digna de tomar sua refeição, de ter acesso a uma água gelada, tá certo? Ao seu horário de descanso, porque antes esse trabalhador ficava no sol, ou ele ficava naquelas tendas espalhadas nas rodovias, tomando aquele mormaço absurdo, e você acredita que o trabalhador rural chegava a perder 6 litros de água por dia no trabalho braçal? Imagina. E ainda ficava no sol, né? Então, ele trabalhava de sol a sol em condições térmicas nada adequadas. Positivo. Né? Muito, muito ruim mesmo. Positivo. Que bom que tenhamos evoluído para um estágio mais humano, né, nessa questão. Na realidade não é um estágio humano, é um estágio digno realmente. Digno, exato. Nas áreas de vivência hoje, o trabalhador ele encontra um sanitário todinho automatizado, onde ele não tem o contato com as mãos para abertura de pia, para acionar uma válvula de descarga. Então, o que faz? A gente, além de trazer condição de trabalho decente para esse colaborador rural, nós levamos para o dono, para o contratante desse colaborador, situações onde ele diminui o afastamento. Você imagina um trabalhador com conjuntivite. Na verdade, é inteligente investir nisso, né? Claro. Acaba sendo um aspecto muito positivo. Nós realmente desenvolvemos um produto que seja bom para o trabalhador, bom para o operário, para o trabalho itinerante, não só da cana, da laranja, de tudo, e também rentável para quem investe. Se você tiver esses 2 pontos de apoio, você vai ter que ter um terceiro ponto de apoio,
atendimento das normas exigidas do Ministério do Trabalho. Sem dúvida. Se você tiver com esse bloco fechado, você tem o quê? Uma equipe melhor formada. As pessoas hoje, elas se diferem em trabalhar para você ou trabalhar para outra empresa por centavos. Agora, quando você leva um produto como o nosso, que daqui a pouco eu gostaria de pedir para passar até as fotos. Vamos ver umas imagens. Você leva um refeitório com uma pintura eletrostática, como se fosse a geladeira, o seu fogão. Você tem uma proteção com golpe de vento, um conforto térmico, um piso de alumínio fundido. Você pode lavar esse equipamento, ele é fresco, ele tem iluminação natural, iluminação solar artificial, tem um bebedouro solar artificial, todo em inox escovado. Você fala, mas tem necessidade? Tem necessidade, porque você precisa de durabilidade, você precisa da qualidade da água para o trabalhador. Claro. Porque o nosso alimento aqui, a nossa energia que é fabricada na região, que é a energia da cana, qualquer tipo de passa pela mão desse pessoal. Sem dúvida. Tá certo? E não seria digno você maltratar mais ainda a roça. Minha família veio da roça. Fala uma coisa, Cristiano, e como é que o empresário rural, o empregador aqui na nossa região está respondendo a essa nova oferta, de uma nova realidade que está sendo oferecida, né? No começo, nós começamos a fabricar em 2005, foram os primeiros protótipos, inclusive foram vendidos para ETH, que hoje é o Odebrecht, né, da área de biocombustíveis deles. Nessa época foi o projeto piloto. O contratante, os empresários, eles relutaram muito tempo para poder aceitar levar esse equipamento. Era uma quebra de paradigma. Não, né? é paradigma. É investimento, é custo, é custo, é custo. E hoje, com todos esses projetos, com toda essa adequação que a gente vai, porque eu vou para a roça. Eu uso o banheiro que o colaborador usa, para saber a deficiência que ele tem. Onde que pode estar pegando algum problema? Eu pego essa informação colhida in natura e converso realmente com o RH dessas grandes empresas, com o jurídico dessas grandes empresas, porque o Ministério do Trabalho ele é muito correto quanto a isso. Sem dúvida. Se você não der condição de trabalho, você vai pagar por ela, como se tivesse tido. Então, hoje em dia, as empresas elas estão pensando um pouco mais antes de deixar de investir. Mas no passado foi muito difícil. Hoje as empresas nos procuram, hoje nós temos Bunge Alimentos, Bunge Cana também, hoje nós temos mais de 1000 equipamentos já fabricados, tá certo? E estamos presentes em vários setores. Eu estou vendo que a Alphatec está aqui presente em nossa região, a unidade industrial fica em Catanduva, né, que é bem próximo de São José do Rio Preto, mas a distribuição já atinge o território nacional. Nível nacional. Ah, que legal. A nível nacional. Nós fazemos um exemplo, área de vivência em inox, para áreas de planta, um exemplo de sementes, um exemplo Monsanto. Isso no passado nós já fizemos uma área para eles de vivência, focada o quê? Na não contaminação nem da água. Então ela foi praticamente toda em inox. E são projetos inovadores, já tivemos consulta para fora do país também. E é muito importante essa divulgação, Rei, porque as pessoas não têm ideia da amplitude que é um trabalhador na roça, do sol a sol, sem ter acesso a um local para tomar sua refeição decente. Quer dizer, serve a todos os tipos de trabalhadores rurais. Nós estamos falando aqui da nossa região, que está muito presente hoje a cana-de-açúcar, sem dúvida nenhuma. A laranja ainda tem aqui. Tem. A seringueira, né, o latex na região tem muito, etc. Algumas culturas já desapareceram na região, algodão, etc. Mas o Brasil continua sendo um país agrícola de altíssima dimensão, né? Isso mesmo. Importante, né? Então serve a todo mundo. Todo mundo. E se você imaginar, um exemplo, o trabalhador hoje, o afastamento que ele tem, por um exemplo, uma conjuntivite, uma virose. Você imagina, 40 pessoas numa frente de trabalho, uma pessoa com virose, ela vai contaminar os 40 se não utilizar corretamente. Sem dúvida. Então, um exemplo, hoje você tem tratamento de efluente, os dejetos são tratados, o trabalhador tem acesso a tudo o que ele tem na casa dele. Hoje nós temos áreas de vivência com conexão com a internet. Tá certo? Né? O ponto eletrônico, para você ter uma ideia, hoje você entra na sua empresa, você vai lá, coloca a sua digital, ele emite seu cartão e você vai trabalhar. As áreas de vivências nossas hoje, elas têm ponto solar para carregamento desse equipamento, do relógio de ponto, onde facilita. Então, o empresário, o industrial, o usineiro, os grupos de usinas, eles têm acesso ao quê? A redução de pagar. Porque antigamente ele pagava a partir do momento que a pessoa saía da usina para trabalhar. É injusto de um lado e injusto do outro. Porém, o que nós fizemos? Nós deixamos em ordem aquilo.
Então você tem hoje um equipamento, um exemplo, uma colhedora de cana que custa em torno de R$1 milhão. Os tratores em torno de 300, 400 mil reais, Exato. conjuntos. E você não vai dar para o seu colaborador um refeitório decente. Pois é. Isso tudo você tem que pensar. Porque lá na frente, depois vem, você recebe uma notificação do Ministério do Trabalho para se normatizar. Então, as falhas do passado de não ter dado nada, hoje elas têm que ser sanadas. Tá certo? Porque senão nós não vamos ter mais trabalhador rural. Todo mundo vai querer ser alguém, quer prestar um concurso, fazer alguma coisa na cidade. Exato. E a evasão do campo está muito grande. E a nossa região sempre foi, que a gente está lembrando isso, né? O Brasil todo, né? Um país essencialmente agrícola, dependeu muito da agricultura. Bom, Cristiano, vamos ver algumas imagens que você fez a gentileza de nos trazer aí, mostrando alguns dos produtos da Alphatec. O que nós temos aí? Eu gostaria que você fosse explicando para a gente. Vamos lá. Aqui nós temos uma área de vivência para 26 lugares sentados. Ela tem as escadas normatizadas, corrimões padronizados, stop de pé nas escadas. Ela tem água potável externa, ela tem água não potável externa também. No primeiro bloco dianteiro dela, nós temos uma placa solar articulada. O que acontecia no passado? A placa solar ficava em cima da área de vivência. Aí nós tínhamos um colaborador da usina ou do prestador de serviço que tinha que subir na área de vivência, correndo o risco de queda e tendo que ter um curso de NR35, que trabalha em altura. Sem dúvida. Para limpar a placa. Se ele não limpasse a placa, o que aconteceria? Ficaria sem energia à noite. Para de funcionar. Para de funcionar tudo. Para de funcionar a geladeira, para de funcionar a iluminação externa, interna. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos uma placa solar articulada. Isso é moderno. Não existe. Sem dúvida. Nosso equipamento é único para isso. E esses equipamentos, Cristiano, deixa eu aproveitar, foram desenvolvidos pela própria Alphatec, toda a criação desse equipamento, tudo nasceu ali. É isso mesmo, nasceu ali, inclusive meu pai, que chama Luiz Carlos. Meu pai na realidade, meu pai e minha mãe que me ensinaram o seguinte: saiba ouvir e saiba transcrever essa informação, eliminando os excessos. Sim. A partir do momento que você colhe no campo a informação do que falta e você consegue dimensionar isso, melhorando operações de uso, melhorando custo operacional em termos de efetivar a compra e levando qualidade para o colaborador. Sem falar em reduzir afastamentos. Tudo isso. Você monta um projeto desse. Então, se você voltar aquela foto ali, eu vou mostrar para você, você vai falar o seguinte: olha, uma área dessa, ela tem 7 por 3, seriam 21 metros quadrados de área de vivência. Certo. Como nós fizemos as tampas articuladas, nós aumentamos 2 metros de cada lado. Certo. Então nós ficamos com quase 40 metros quadrados de área útil para o colaborador. E a mobilidade dela é fácil? Fácil. Não, isso aí você pode rebocar com um caminhão-pipa, porque ela ficou leve. Tá certo? E além de tudo, a gente reutiliza esse chassi. Esse chassi que está aplicado, essa plataforma vivência solar, ele era uma sucata jogada fora. Isso tudo estava contaminando o meio ambiente. Isso aí ia ser derretido, você tem um monte de itens. Então o que nós fizemos? Nós reaproveitamos o que a usina jogava fora e aplicamos a nossa plataforma solar em cima. Cristiano, eu imagino que em termos de custo-benefício para o empregador, deve ser uma coisa bastante atraente. Deve ser muito menos do que um trator, umas coisas tão caras por aí. Não. Ele é muito bom. Inclusive, nós temos empresas que elas separam, por exemplo, eu vou trabalhar, eu estou procurando um emprego, eu sou um ótimo tratorista, um ótimo operador de máquina. Hoje o operador de máquina, ele pilota uma máquina todinha computadorizada. Basicamente, ele tem que ter já a noção básica de inglês, tem que lidar com GPS, tem que lidar com vários equipamentos georreferenciados e separa, ele gasta 2 milhões de um equipamento desse e não dá um conforto para o colaborador. Ele para e tem que tomar sua refeição dentro da máquina. E nós temos muitas empresas ainda que não se normatizaram. Então, o que acontece? Um equipamento desse, olha, isso aqui é na Biosev. Você leva, a pessoa, ela quer ficar ali. Você imagina numa época de chuva. Olha, Biosev é uma área de vivência, o pessoal realmente agradece a gente. Nós só chegamos nessa excelência de equipamento, Rei, ouvindo. Eu rodei usinas desde o Tocantins, Minas, São Paulo, todos os estados, Mato Grosso, usinas Itamaraty. Olha o refeitório. Esse refeitório a pessoa senta, ele não tem pés, se você notar.
Ele é todinho fixo em W nas laterais. Essa mesa branca, você pode jogar água, pode jogar produto de limpeza que ela não descasca, ela não gera ferrugem. Quer dizer, facilidade de limpeza é facilidade de fantástica. limpeza? E não, porque você imagina, você está comendo sua refeição, você traz sua refeição e você toma um golpe de vento. Por isso que nós temos esses bancos, essas mesas em L. A refeição do cara fica preservada ali, mesmo com um golpe de vento, ele não recebe terra. Ele não sobe a fuligem, porque o piso é alumínio. Então tudo isso leva o quê? Condição digna e salutar para o trabalhador. Cristiano, estava brincando com você antes da gente começar aqui, falei que a figura do boia fria não existe mais, porque a boia hoje é no mínimo quente, né? A boia é quente. Está aquecida ali, tem todas as condições para que se faça isso, né? E a água é bem gelada. Olha, esse aqui é um sanitário, já modelo antigo, né? Esse sanitário é todinho, se você notar no pé ali, tem uma válvula que você aciona com o pé, você lava suas mãos com 137 ml de água, Rei. Aí você vai falar assim, pô, mas eu gasto 2 litros de água para lavar minhas mãos em casa. Com 70 litros, você consegue lavar 514 vezes a mão. E você utiliza essa água que você lavou a mão para dar a sua descarga no vaso sanitário. Isso tudo pensando em sustentabilidade. Exatamente. Que é o que pega hoje. E operação também, porque a usina, ou o usuário, ele tem que reabastecer essa água. Então, se eu consumir água em excesso, eu vou ter mais operações de reabastecimento. Isso começa a ficar caro e inconveniente, positivo, né? Exatamente essa, né? isso. Pode passar, se você quiser, essa foto, tem outras aí. Placa solar, também trazer isso aqui, a REP, o pessoal coloca várias situações, transmissão de dados também. O teto é térmico, pode passar. O refletor em LED, que a gente fabrica também o refletor. Certo. Se quiser, pode passar outra foto. Ok, vamos as fotos aí. Estou conversando com o Esse aqui é um sanitário padrão que esse cliente exigiu. Ele usa vaso acoplado, por quê? Ele consegue reduzir o consumo de água, ainda excessivo. A gente não recomenda esse vaso, mas alguns clientes querem. E a gente reveste esse vaso com suporte metálico, para quê? Para evitar a quebra desse vaso de louça no colaborador. Porque muita gente que apoia, né? Apoia. A pia de inox, padrãozinho normal, mas tranquilo. Com todas as condições de higienização, né? Perfeito. Tranquilo. Muitas pessoas querem para levar para casa até. Fala assim, pô, dá para fazer uma para levar para casa? Isso aqui é legal, né? Essa é uma de 4 lugares. Nós temos áreas de vivência de 2 a 26 lugares, tanto rebocada quanto estáticas também. Todas elas obedecem o mesmo padrão, Rei. Por quê? A padronização das peças. Um exemplo, se você tem uma área de vivência lá na Bahia, você quer uma tampa lateral direita. Ela tem um código, você pede, você coloca, substitui lá. Então, o equipamento não para. Bacana. Não para porque ele faz substituição. E você estava dizendo, algumas podem ser estáticas, né? Estática, pode colocar no lugar e fica ali, não tem problema. Pode colocar em lugar, então lugares itinerantes que você também pode içar. Você pode içar, levar para outros lugares, obras grandes, por exemplo, Monte Belo, Giral, isso aí a coisa eleva. Bacana, muito legal. Tá certo? Isso a gente já viu, né? Essa aí é boa. Bacana. Parabéns, Cristiano, muito legal, viu? É gostoso de falar sobre isso, essa preocupação, né, da indústria brasileira de estar melhorando as condições de trabalho das pessoas e de uma categoria de pessoas que até muito tempo atrás eram sistematicamente esquecidas, né? O trabalhador rural, né? Esse era sempre foi relegado a um plano secundário, sei lá, muito bacana. Eu sempre falo o seguinte, né? A gente, no Brasil, ser empresário é muito difícil, né? Muito difícil mesmo, mas na nossa empresa, a gente tem acesso muito rápido à informação. Do funcionário de frente até a gente da diretoria, é um passo. É um passo. Isso aqui é legal. Qualquer pessoa é atendida. Inclusive, eu divulgo meu próprio telefone. Qualquer anúncio que eu faço diretamente, eu divulgo meu próprio telefone. Essa diminuição de degraus, né? Degraus. Tem que ser plano. Nós só conseguimos crescer e nos tornar hoje líder em área de vivência a partir do momento que nós escutamos o usuário. Claro. Que é justamente isso que eu queria falar para você, que a gente passamos o assunto. O meu patrão, na realidade, eu tenho patrão. O meu patrão é o trabalhador rural. É ele que manda, tá certo. Eu sou, sabe o quê? Eu sou empregado do meu trabalhador rural. Esse é o que me mostra o caminho que eu vou seguir. Sem dúvida. E eu faço
para ele o que eu puder fazer de melhor com o menor custo para quem vai adquirir o equipamento. Com essa receita, eu acho que toda a empresa vai para frente, sabendo ouvir, né? E hoje, você me dá uma oportunidade, eu te agradeço muito de estar aqui. Você vai voltar outras vezes para a gente falar sobre outros assuntos relacionados com esse bem-estar do trabalhador. Eu sei que o tempo nosso já está, infelizmente, já acabando, nós temos que encerrar já, mas deixa eu só perguntar para você sobre essas torres de energia solar, né, que é uma outra linha de produtos da Alphatec, né? Como é que é isso? Fala Desde 2011, nós desenvolvemos um equipamento, vou falar rapidinho para você. O que ele faz? Ele leva para o trabalhador noturno condições, onde antigamente ele usava uma lanterna com uma pilha velha, que não enxergava nada, corria o risco de ser atropelado. E os olhos com fuligem de cana, nós levamos a iluminação para ele. É uma qualidade de vida monstruosa. Faço questão, se você quiser fazer em loco uma entrevista, nós vamos fazer. Nós vamos ligar e desligar e mostrar como era e como ficou. E para o nosso telespectador, aí, o seu telespectador, desculpa que eu estou me apropriando do seu telespectador, mas o seu telespectador vai saber da onde vem o alimento e quanto o cara que sofre ali para colocar 1 litro de álcool no seu carro. Quer dizer, uma torre de energia solar que capta o sol durante o dia lá, à noite isso fica armazenado nas placas voltaicas. Isso aí. Isso aí à noite, garante a iluminação para eles à noite. É sobretudo também uma questão de segurança. Nós estamos falando de uma região agrícola, aberta, quer dizer, sujeito à presença de animais, etc. Isso é muito cobra. importante. No teste que nós fizemos, nós pegamos uma cobra e estava quase no pé do colaborador rural, ele não tinha visto. A hora que nós acendemos, foi o tempo de acender e ele sair, porque senão ele ia ser picado. Então, é condição digna de trabalho. Eu acho que todo mundo quer chegar em casa e acender a luz, abrir a geladeira e tomar uma água gelada, né? Sem dúvida. Fica combinado, então, numa outra oportunidade, você volta aqui para te falar sobre essa questão da energia solar, enfim, vários assuntos. E outras novidades que a empresa certamente deve estar preparando para aí também. Bastante. Obrigado, viu, Cristiano? Obrigado pela sua presença no nosso programa, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado vamos nessa, pela oportunidade aí. Obrigado, eu que agradeço. Viu? E nós agradecemos a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.